Vamos lá, gente. Próximo exercício diz o seguinte: conforme se vê na figura, em um plano, encontram-se duas retas perpendiculares R e S, seria como se fosse o nosso plano cartesiano, né? Ó, e o ponto zero de interseção entre essas duas retas, como se fosse a origem do sistema, né? Um ponto Q, pertencente à reta S, que é a reta vertical ali, tal que a medida OQ seja igual a 5. Então, essa medida aqui, né? OQ igual a 5. Uma circunferência C centrada em quê? De raio 1. Não, então, o raio aqui da circunferência é 1. Um ponto P, pertencente a essa circunferência, tal que o segmento OP intersecta a circunferência apenas nesse ponto. Tá? Então, ele não atravessa a circunferência ali, né? Para naquele ponto. Aí ele ainda fala, denotam-se θ, o ângulo QOP, e beta, o ângulo OQP. Beleza, todas as informações escritas, mas também muito claras ali na figura que foi dada, né? Ó. Então, olhar para a figura e comparando aí fica mais fácil de perceber. Primeiro item, calcule o seno de θ no caso em que o θ assume o valor máximo possível na descrição acima. Ó, trouxe essa figura para facilitar para vocês, mas seria dizer o seguinte, né? Ó, tá vendo aqui? Vou pegar a figura inicial, ó, nosso ponto P e se encontra aqui. E aí, à medida que esse ponto P vai deslizando, né, vai percorrendo essa circunferência, o ângulo θ ele vai sendo afetado. Sendo que o máximo que esse ângulo θ vai atingir, né, à medida que a gente caminha aqui com esse ponto P, o máximo que esse nosso θ vai alcançar, não, vai alcançar de amplitude, vai ser quando a reta OP fica tangente à circunferência. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. O ângulo θ será máximo. Θ será máximo quando a nossa reta OP, ou quando o nosso segmento OP, ele for, não, for perpendicular ao QP ali, né? Ó. Ou for tangente, né? Para ficar mais fácil, for tangente à circunferência. A C, né? Que é a nossa circunferência ali. Beleza? E aí, conclusão, né? Quando esse segmento AP for tangente à circunferência, reparem que o raio QP ele vai ser perpendicular a essa reta tangente, né? Ó. Então, note que o nosso raio, quando isso acontece, teremos o raio QP perpendicular ao OP, né? Ó. Sendo assim, o nosso triângulo OQP, ele é retângulo, né? Ó. E aí, fica mais claro nessa nossa figura que eu trouxe aqui para vocês, tá vendo? O nosso ângulo θ ele foi máximo aqui, quando aquela reta OP foi tangente à circunferência, sendo assim, ficou perpendicular àquele raio, e nós temos um triângulo retângulo, onde, lembra que o segmento OQ ele continua sendo 5, o raio 1, e aí, pessoal, é só observar, né? Triângulo retângulo e ângulo, toda vez que a gente relaciona os lados com o ângulo, é a trigonometria no triângulo retângulo, né, pessoal? É seno, cosseno e tangente. Então, ali basta a gente identificar, em relação ao nosso ângulo θ, né, ó, o que vai ser o seno desse θ? O cateto oposto, que é exatamente o nosso raio 1, sobre a hipotenusa, que é exatamente o nosso segmento OQ igual a 5. Beleza? Então, conclusão, foi bem direto aí, né? Era só observar que o triângulo era retângulo. Então, sendo assim, né, ó, assim sendo, temos que o triângulo OPQ, triângulo OPQ é retângulo. Logo, o seno de θ, né, o seno desse nosso ângulo, que é exatamente o que foi pedido para ser calculado, é o cateto oposto QP
sobre a hipotenusa OQ. E aí é só substituir. E a gente encontrou que o seno desse θ nessa situação, né, ó, é 1/5. Belezinha? Então, o primeiro item tá feito aí, né? Vamos para o próximo? Vamos lá, gente. No item B ele diz o seguinte: calcule o seno de θ, no caso agora em que o nosso ângulo beta ali, né, ó, é igual a 60 graus. Desculpa, gente. Beleza, então trouxe de novo para vocês a figura e destaquei aquele triângulo onde está sendo relacionado exatamente os ângulos θ e beta, né, ó. Então, esse nosso triângulo, vou representá-lo novamente aqui embaixo, né, ó. Seria um triângulo mais ou menos assim, né, ó, ampliando ele. É o triângulo QOP. Então, nesse triângulo, nós temos aqui o ângulo de 60 graus, o nosso ângulo θ, o nosso segmento OQ vale 5, o nosso segmento QP vale 1, e agora, né, ó, ele quer exatamente o seno desse nosso θ. Se a gente for observar esse triângulo OQP, ele é um triângulo qualquer, pessoal, onde a gente tem ali conhecidos, né, ó, um ângulo, os lados, né, ó, que formam esse ângulo, e, portanto, né, a gente pode usar diretamente aqui para encontrar esse terceiro lado a lei dos cossenos, né? Mas assim, mas professor, eu não tenho que usar a lei dos senos aí, porque ele está pedindo o seno de θ. Mas reparem, pessoal, que para a gente usar a lei dos senos, a gente precisa primeiro encontrar esse segmento AP, que é o segmento oposto a esse ângulo de 60. Então, na verdade, a gente vai ter que aplicar a lei dos cossenos primeiro e, posteriormente, a lei dos senos para determinar a medida desse ângulo aí, né? Então, vamos lá. Então, pela lei dos cossenos, vamos lá, lei dos cossenos, pessoal, aquela fórmula parecida com o teorema de Pitágoras, né? Com aquele acréscimo no final. Então, lei dos cossenos. Óbvio que a gente vai pegar em relação ao ângulo de 60 graus aí, né? Ó, que é um ângulo notável, diga-se de passagem. Então, lembra que lei dos cossenos, quem vem isolado ao quadrado é sempre o lado oposto ao ângulo que a gente está pegando. Então, aqui vai ser o OP ao quadrado, que é igual ao OQ ao quadrado, mais o QP ao quadrado, menos 2 vezes o Q vezes QP vezes o cosseno de 60 graus. Então, agora é só substituir, né? Ó, OP é exatamente a nossa incógnita, o que a gente quer descobrir. OQ ao quadrado vai ser 5 ao quadrado. QP ao quadrado vai ser 1 ao quadrado. Aqui menos 2 vezes o OQ, que é 5, QP, que é 1, e o cosseno de 60, nós sabemos, lembra lá da tabelinha dos ângulos notáveis, que o cosseno de 60 é meio. Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente vai ter OP ao quadrado, vai ficar igual a 25 mais 1. Aqui, né, ó, reparem que como está tudo multiplicando, a gente pode simplificar esse 2 aqui em cima com 2 embaixo. Vai sobrar menos 2 vezes... 2 não. Menos 5 vezes 1. 5 vezes 1 de novo, 5. Ou seja, o nosso OP ao quadrado será igual a 26 menos 5, 21. E, portanto, o nosso segmento OP ele vai ser igual a raiz quadrada de 21. Agora sim, né? Ó, se você quiser até colocar lá na figura, né, esse lado que faltava, ele vale a raiz quadrada de 21. E aí fechou, né, gente? Agora sim, né, ó, a gente pode usar a lei dos senos ali para encontrar o seno desse θ. Então, pela lei dos senos, né, ó, no triângulo OPQ. Lei dos senos, lembra que é sempre lado sobre o seno oposto, seno do ângulo oposto a esse lado é igual a lado sobre
seno do ângulo oposto a esse lado. Então, pegando aqueles dois ângulos em questão que a gente conhece, né, ó, agora vai ficar assim. O nosso QP, né, ó, o lado QP está oposto ao ângulo θ, então QP sobre seno de θ vai ser igual do outro lado, o nosso lado, o OP agora que a gente descobriu, sobre o seno de 60. Beleza? Então vai ficar ali. Perdão, bati aqui no microfone. QP é 1, então 1 sobre seno de θ vai ser igual ao nosso OP, que é a raiz quadrada de 21, sobre o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Multiplicou isso aqui em cruz, a gente vai ter, de um lado, raiz de 21 vezes seno de θ, igual raiz de 3 sobre 2. Para isolar o nosso seno de θ, a gente vai, então, passar o raiz de 21 dividindo. Então, já juntando numa única fração, né? Isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido pela raiz de 21. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ficou raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 21. Racionalizando aqui, para tirar a raiz do denominador, normalmente a gente faz isso, né? Ó. Então, a gente multiplica e divide pela raiz de 21. Vamos lá. Então, seno de θ vai ser igual. Raiz de 3 vezes raiz de 21, dá para a gente juntar numa única raiz, né? Ó. Fica a raiz de 63. Opa. Raiz de 63. E embaixo vai ficar 2 vezes. Aí raiz de 21 vezes raiz de 21, cortou a raiz. Ficou 21, né? Ó. Aí, pessoal, obviamente que dá para a gente simplificar essa expressão, né? Ó. Na verdade, dava para ter simplificado antes, porque a raiz quadrada de 21 dava para ter sido separado como a raiz de 7 vezes a raiz de 3, né? Ó. E aí você cancelava antes. Tá, mas não tem problema, né, pessoal? Chegou nessa parte aqui, é uma questão de simplificação de fato, né? Então, isso daqui resulta em raiz quadrada de 63 sobre 42, né? Ó. Vou continuar aqui em cima. Então, o nosso seno de θ vai ser... A raiz quadrada de 63, ela não é exata, pessoal, mas dá para a gente simplificá-la, né? Ó, 63, na verdade, ele é 9 vezes 7, né? Então, essa raiz quadrada de 63, ela pode ser escrita como a raiz quadrada de 9... Opa, raiz quadrada de 9 vezes 7. Embaixo, 42. E aí, raiz da multiplicação pode ser separada na multiplicação das raízes. Ficou raiz de 9 vezes raiz de 7 sobre 42. A raiz de 9 é exata, né? Ó, fica 3 raiz de 7 sobre 42. E aí, né, ó, o 3 e o 42 dá para simplificar aqui por 3. Deu 14, né? Então, portanto, nosso seno de θ fica igual a raiz de 7 sobre 14. Belezinha? Então, feito o nosso item B aí. Fechou? Vamos para o item C. Para o item C, ele diz o seguinte, pessoal. Ainda na figura encontram-se a reta T, contendo Q e P, a semirreta U partindo de P e contendo O, a semirreta W partindo de P para fora da circunferência C, de modo que U e W estão em semiplanos distintos relativos a T. Beleza, pessoal, tudo isso, né, ó, mais informação por escrita, mas que está bem claro na figura, né, ó. Supõe-se que os ângulos formados por U e T e por W e T sejam iguais a um certo valor alfa, sendo de 0 a 90 também ali na figura, né, ó. Caso W intersect R, como é o caso da figura, denota-se R como único ponto de interseção e o ângulo gama
né, igual a ORP. Tudo dedicado na figura, né, gente? Aí ele fala, no item C, determine a medida do segmento OR no caso em que o alfa é igual a 45. Então, ó, pessoal, o que nós queremos aqui é exatamente o segmento OR aqui, né, ó, que eu destaquei. Então, se a gente for observar, pessoal, no caso em que o alfa é 45, tá vendo aqui que o nosso triângulo OPR, ele vai acabar sendo um triângulo retângulo, porque, né, ó, eu tenho alfa igual a 45 aqui, alfa igual a 45 aqui, então o ângulo ali vai acabar sendo 90. Então, é uma conclusão imediata que a gente tira a partir do ângulo alfa igual a 45. E aí, pessoal, que a gente começa já a pensar em como formalizar a nossa resposta, né? Porque pensa comigo, o OR, então, ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Falou hipotenusa de triângulo retângulo, primeira coisa, acho que vem à cabeça de vocês, é um teorema de Pitágoras. Né, ó? Só que se a gente for observar bem na figura, a gente não tem informação sobre os catetos, né, a princípio. Então, o que sobra para a gente, além do teorema de Pitágoras, quando a gente trabalha com triângulo retângulo e ângulo junto, são as relações trigonométricas, né? Ó, seno, cosseno e tangente. Beleza? Aí você observa o seguinte. Tudo que a gente fez agora foi em relação a esse ângulo θ, que não é um ângulo que está nesse nosso triângulo retângulo. Mas, se a gente for observar este ângulo aqui, ó, marcado, que é o ângulo OPR, eu vou marcar ele em verde aqui, ó. Este ângulo OPR, ele é exatamente o complementar do ângulo θ, não é mesmo? Ó, o ângulo que eu destaquei aqui, OPR, ele é o complementar de θ, ou seja, ele é 90 menos θ. Tudo bem? Os dois juntos formam 90 graus, né? Ó, só observar a reta OP cortando ali em dois ângulos, tá bom? Aí, o que a gente pode pensar é o seguinte, bom, eu quero a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é 90 menos θ. Se você for observar ali, né, ó, em relação a este ângulo 90 menos θ, nós temos o cateto oposto a ele, é aquele segmento lá em cima, PR, que não dá para a gente descobrir porque a gente não tem informação suficiente, e o cateto adjacente é o OP. Opa, esse OP a gente já descobriu em itens anteriores, né? Talvez seja um caminho bom para a gente tomar ali para chegar nessa medida, né? Ó, o segmento OP, pessoal, vou marcar ele aqui em azul. Esse segmento OP é o cateto adjacente a esse ângulo de 90 menos θ. E aí, ó, se eu encontrar ele, eu consigo relacionar esse cateto adjacente com a hipotenusa OR. Então, vamos anotar isso, né? Como alfa é igual a 45 graus, temos que o triângulo OPR é retângulo. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui para não corrigir com figura. Tá, como o alfa é igual a 45, então o ângulo OPR, o triângulo OPR, ele é retângulo, sendo assim, né, ó. Se ele é retângulo, então aquele, né, ó, o cosseno do nosso ângulo 90 menos θ, que é aquele ângulo em verde, ele vai ser igual ao cateto adjacente OP sobre a hipotenusa OR. Beleza? Então, ó, vamos guarda essa informação que ela vai ser fundamental, né? Ó. Porque é o seguinte, gente, pensa comigo. Se eu descobrir o quanto vale o cosseno de 90 menos θ e descobrir quanto vale o OP, só substituir nessa equação que a gente vai encontrar o R que o exercício está perguntando, certo? Então esse é o caminho. Vamos em busca de descobrir esses dois valores, tá bom? Primeira observação interessante, pessoal. Isso é fundamental aqui no nosso problema, tá? Por conta do seguinte. Se você observar o ângulo de 90 menos θ, que é o complementar do θ, a gente pode usar aquela propriedade de que em todo, né, ó, ou cada ângulo complementar, né, ó, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro.
Lembra quando vocês aprenderam a tabelinha dos ângulos notáveis? Lembra que o seno de 30 era igual ao cosseno de 60? Ou o cosseno de 30 é igual ao seno de 60? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Lembra desses valores na tabelinha? Por que eles eram iguais? É coincidência? Não. O que acontece com esses ângulos, né? O 30 e o 60 são ângulos complementares. Ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. O 45 e o 45, de novo, né, também são complementares. Então, toda vez que nós temos ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, vamos marcar isso daqui, né? Sabemos ainda que, ou note que, né? Note que como θ e o 90 menos θ ali que a gente marcou na figura, né? São complementares, então o cosseno de um é igual ao seno do outro. É como se eu estivesse falando para vocês ali na figura o seguinte, pessoal. Se o θ fosse 30, o outro ângulo ia ser 60. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá bom? Isso é fundamental, porque aqui naquela expressão que a gente identificou, né, ó, sendo assim, teremos que o cosseno de 90 menos θ é, na verdade, igual, né, ó, ao seno de θ. Então, essa primeira expressão que a gente tinha utilizado ali, né, ó, o cosseno no triângulo retângulo, cosseno de 90 menos θ, ficou de forma mais simples, né, ó, representada por seno de θ. Então, o seno de θ também vai ser igual a OP sobre OR. Olha que maravilha, né? Ó, isso aí é importante a gente guardar para usar depois. Facilitou, né? É mais fácil encontrar o seno de θ do que o cosseno de 90 menos θ. Tá? Vou até chamar de essa equação. Beleza? Maravilha. Então, vamos em busca desse seno de θ e desse OP. Aí a gente já começa a clarear um pouco mais a mente, né, pessoal? Porque tanto o seno de θ quanto o OP foi exatamente o que a gente fez no item anterior, não fez? No item anterior, a gente usou primeiro, né, a lei dos cossenos para encontrar o OP e depois a lei dos senos para encontrar esse seno de θ. Vamos fazer isso daí, né, semelhante a isso agora nessa situação, porque o triângulo OPQ ali que a gente destacou no item anterior, ele também aparece aqui, né, ó. Então vamos lá. Vou destacar de novo esse triângulo, né, ó. Vou destacar de novo esse triângulo. Corrigiu errado aqui. Pera aí. Beleza. Resolve, não. Tá vendo nosso triângulo OPQ? Agora nós temos a seguinte situação, né? O OP continua valendo 5, QP, que é o raio da circunferência, é 1. Aqui agora nós temos o ângulo θ. Aí você fala assim, mas professor, no item anterior ele tinha falado que o beta era 60, agora você não sabe o beta. Mas olha que interessante aqui, gente. Se a gente continuasse prolongando esse QP ali, né, lá na figura, ia aparecer o ângulo de 45 aqui, ó, tá vendo? Vou marcar em vermelho aqui na figura inicial, o ângulo de 45. Então, este ângulo aqui obtuso é o suplementar dele, que é este ângulo do triângulo OPQ. O suplementar de 45 é o 135. Então, olha que maravilha. Vamos poder usar ali a lei dos cossenos para encontrar o nosso AP. Beleza? Então, lei dos cossenos no triângulo OPQ. Então, fazendo a lei dos cossenos, assim como a gente fez no item anterior, a gente vai descobrir o nosso OP. Vamos lá. Então, agora, pessoal, em relação ao ângulo de 135, o lado oposto a ele é o 5, né? Então, já vamos colocar direto, vai ficar 5 ao quadrado igual. Aí, o outro lado, 1 ao quadrado, mais o OP ao quadrado, que a gente quer descobrir, menos 2 vezes 1 vezes o OP, vezes o cosseno de 135. Beleza? Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25,
igual a 1 mais OP ao quadrado menos, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes OP vezes. Vamos lá, pessoal, cosseno de 135. 135 é um ângulo que está lá no segundo quadrante. Na verdade, ele é o simétrico, o suplementar do ângulo de 45. Tá? Quem ainda tiver com dúvida sobre esse cálculo, pessoal, aconselho vocês a darem uma olhadinha na nossa aula de trigonometria, tá? De ciclo trigonométrico. Porque o cosseno de 135, pessoal, ele vai ser o equivalente ao cosseno de 45, só que com o sinal trocado. Por quê? Porque o ângulo de 135 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante do ciclo, o cosseno é negativo, tá bom, pessoal? Então, este cosseno de 135 é o cosseno de 45, que é o raiz de 2 sobre 2, só que negativo, porque ele está no segundo quadrante. Belezinha, gente? Então, qualquer dúvida, reforço. Dá uma olhadinha lá na nossa aula de trigonometria, de ciclo trigonométrico, tá? Vamos seguir aqui, então. 25 igual a 1 mais OP ao quadrado. Aqui, né, ó, o 2, como está tudo multiplicando, esse 2 dá para cortar com esse, e aí toma cuidado com regra de sinais, né, ó, porque eu tenho menos OP vezes menos raiz de 2, então menos com menos vai dar mais, OP vezes raiz de 2 deu raiz de 2 OP. Beleza? Aí agora, pessoal, vocês estão vendo que está ficando, né, ó, estamos caindo ali numa equação do segundo grau. Então, vamos deixar organizada essa equação, né, ó. Se eu passar o 25 para cá, ele vem subtraindo, vai ficar menos 25 mais 1 deu menos 24. Deu zero aqui do lado esquerdo, igual a menos 24 mais OP ao quadrado mais raiz de 2 OP. Vamos deixar isso só mais bem organizado como uma equação de segundo grau? Então vai ficar, né? Vou fazer aqui embaixo. Isso é equivalente a falar que OP ao quadrado mais raiz de 2 OP menos 24 igual a zero. Então, temos que resolver essa equação do segundo grau aí, gente, para chegar nos valores ou no valor de OP aí. Vamos lá, então, né? Ó. Fazendo primeiro o nosso discriminante, o nosso delta, a gente tem b quadrado, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que é o termo independente, menos 24. Então, o delta ficou igual. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai cortar a raiz, não, vai ficar 2. Menos com menos ali vai dar mais. 4 vezes 24 ali vai dar 96. Então, o nosso delta é 98. 98 não tem raiz exata, né? Ó, mas dá para a gente simplificar. Tudo bem? Gente, eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, só para abrir mais espaço para a gente continuar na resolução, tá? Importante para a gente estar aqui. Vamos lá. Continuando aqui. Então, jogando na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter OP igual menos B, ou seja, menos raiz quadrada de 2, mais ou menos raiz quadrada de 98 sobre baixo 2 vezes o A, que vale 1. Certinho? Então, a gente vai ter OP igual menos raiz de 2 mais ou menos. A raiz quadrada de 98, pessoal, se a gente simplificar ali, como é que vai ficar? Lembra como que simplifica raiz quadrada? Vamos fazer aqui do ladinho, então, para vocês lembrarem. Basta que a gente fatore esse 98, cada parzinho ali, lembra? Sai da raiz, o que fica sozinho fica dentro da raiz. Então, se a gente fatorar o 98 aqui, né, a gente vai ter por 2 aqui, vai dar 49. Aí, depois de 49, já vai para 7, né? Ó, 7, deu 7 de novo, 1. Ou seja, a nossa raiz quadrada de 98 vai ser, na verdade, 7 raiz de 2. Né? Vai sair um 7 da raiz, vai ficar um 2. Então, deu 7 raiz de 2. Tudo isso sobre 2. Então, olha que interessante, né? Os dois valores possíveis para OP ali. Vamos fazer as duas raízes possíveis aqui, né? O primeiro valor possível, OP igual menos raiz de 2, menos uma vez a raiz de 2, né? Com mais 7 raiz de 2, deu 6 raiz de 2 sobre 2. Isso simplificando aqui, né? Ó, resulta em 3 raiz de 2.
O segundo valor aqui, pessoal, né, a segunda raiz, eu vou fazer por mera, né, formalidade, mas vocês já estão percebendo que vai dar negativo, né? Vai ficar menos 8 raiz de 2 sobre 2. Se eu simplificar, deu menos 4 raiz de 2, mas a gente sabe que o OP é uma medida de comprimento, né? E comprimento não pode ser negativo. Então, esse segundo valor aqui a gente desconsidera. Então, o nosso OP, nosso segmento OP ali naquele triângulo, vale 3 raiz de 2. Perfeito, pessoal. Dá até para anotar aqui se vocês quiserem, né? 3 raiz de 2. Aí fechou, né? Para a gente determinar agora o seno do θ, a gente vai para a lei dos senos. Então, lei dos senos no triângulo OPR. Vamos lá. Agora, de novo, relacionando os dois ângulos ali e os dois lados opostos. Então, a gente tem 5, né? O nosso OK ali, 5, está sobre o seno de 135, assim como o nosso QP ali, que é igual a 1, está sobre o seno de θ. Beleza. Ah, professor, mas esse seno de θ, para eu descobrir ele, nada me interferiu ter descoberto esse OP. Lembra que a gente tá querendo substituir lá naquela primeira equação, né? Ó, seno de θ e OP. O OP a gente já descobriu. Ó, vamos deixar ele guardadinho, até dar um destaque aqui. Falta agora o nosso seno de θ, né? Beleza? Então agora a gente está fazendo lei dos cossenos e lei dos senos, um não depende do outro, né? O resultado não depende do outro, mas ambos a gente precisa utilizar lá naquela equação 1 para determinar o OR, que foi o que o exercício pediu, não é mesmo? Então vamos lá. Então agora aqui, 5 sobre o seno de 135, lembra que eu tinha falado para vocês, né? Ó, 135 é o simétrico do 45, só que ele está no segundo quadrante. Lá o cosseno era negativo, a gente viu, mas o seno é positivo. Então, o seno de 135 ele é exatamente igual ao seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, ficou 5 sobre raiz de 2 sobre 2, igual a 1 sobre seno de θ. Multiplique em cruz aí, vou continuar lado a lado. Nós vamos ter 5 vezes o seno de θ, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Aí é só passar o 5 dividindo. Nós vamos ter seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 5, né? Já juntando numa única fração, e, portanto, o nosso seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 10. Vamos lá, então, pessoal. Aí, determinamos o nosso seno de θ igual a raiz de 2 sobre 10. Olha que maravilha, gente. Conseguimos determinar exatamente os dois valores que precisávamos para substituir naquela primeira equação nossa, lembra? Para determinarmos o OR, o segmento OR naquele nosso triângulo retângulo. Beleza? Então, substituindo agora. Substituindo a equação 1. Então, a gente vai ter, né? A equação 1 era seno de θ igual a P sobre OR. Então, seno de θ, raiz de 2 sobre 10, igual o OP, nosso segmento OP, que é 3 raiz de 2, sobre o nosso segmento OR, que é o que a gente quer descobrir. Fechou, né, pessoal? Igualdade de frações, multiplica em cruz, e a gente isola o nosso OR. Então, o OR vai ficar igual, não, vai ficar aqui, raiz de 2 OR, igual do outro lado, 10 vezes 3 raiz de 2 vai dar 30 raiz de 2. Passou o nosso raiz de 2 aqui dividindo. Ficou 30 raiz de 2 sobre raiz de 2. Dá para cortar o nosso raiz de 2. E então, o nosso segmento OR será igual a 30. Maravilha, gente? Então, depois, se quiserem dar uma olhada com mais calma aí, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar
Mas resumindo, né? Ó, a gente partiu ali o que a gente queria encontrar, que era o OR, e vimos que só dava para encontrar usando o triângulo retângulo ali e a relação ali do cosseno de 90 menos θ. Dali a gente percebeu que, como era o 90 menos θ era complementar do θ, o cosseno dele era igual ao seno do θ. Beleza? E aí a gente partiu para descobrir esses dois valores que faltavam usando um raciocínio semelhante ao do item anterior, né? Primeiro, lei dos cossenos para encontrar o OP, depois a lei dos senos para encontrar o seno de θ. Feito isso, a gente substituiu na expressão e chegou no final ao R igual a 30. Belezinha, gente? Vamos para o próximo exercício?